Os resultados da Aston Martin despencaram de repente. Fernando Alonso sugeriu que pode ter sido por causa da mudança de especificação dos pneus no meio da temporada. A Aston Martin conquistou 6 pódios nas 8 primeiras corridas do ano, mas só até o segundo lugar de Alonso no Canadá. Alonso melhor desempenho para a Hungria por causa das curvas de baixa e de média velocidades, ideais para o carro dele. Só que foi o pior fim de semana do ano da Aston Martin, com 9º e 10º lugares. Para Alonso, agora a Aston Martin é a quinta força, atrás da Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren. Será mesmo que os pneus modificados são os culpados pela queda? Alonso sugeriu que os pneus podem ter afetado a hierarquia do GP de Silverstone, onde foi introduzida essa nova especificação mais robusta. Mas depois de uma frustrante classificação em 9º, Alonso disse que, sem dúvida, a Aston Martin deu um passo para trás. Ele citou uma coincidência. Algumas equipes tiveram dificuldades, enquanto outras foram bem com os novos pneus da Pirelli na Inglaterra. Ele disse que a Red Bull também foi afetada, e que as coisas estão um pouco atípicas desde Silverstone. Para Alonso, os pneus afetaram o feeling. Ele sentiu um carro um pouco diferente com os pneus. Mas o espanhol admitiu que a Aston Martin não melhorou o carro tanto quanto precisava. Ele usou a derrota da Red Bull na luta pela pole position como argumento. Só que depois, na corrida, Verstappen conquistou a maior vitória da temporada, com mais de meio minuto de vantagem. A questão é se a mudança de pneus realmente afetou a Aston Martin ou se Alonso está usando isso como cortina de fumaça. A Pirelli mudou os pneus de 2023 por causa do inesperado aumento de downforce dos carros de Fórmula 1, causado pelo ritmo acelerado da evolução. Apesar da mudança das regras desse ano, que elevaram as bordas dos assoalhos e a garganta do difusor, o que diminui a eficiência do efeito solo, a Pirelli constatou um aumento de 15% das cargas aerodinâmicas do ano passado para cá. Por isso, a Pirelli começou a desenvolver uma nova especificação, mais robusta, para aguentar o aumento das cargas e reduzir os riscos das falhas causadas pela melhora do ritmo. Os novos pneus foram testados por todas as equipes no treino de sexta no GP do Japão e foram adotados a partir de Silverstone. A Pirelli não detalhou exatamente o que mudou por causa da propriedade intelectual, mas o chefe da Fórmula 1 da empresa, Mário Isola, disse que houve uma troca de material usado na construção, o que aumentou o peso de cada pneu em 100 gramas. Todo o resto do pneu, inclusive o composto, continuou o mesmo. Isola disse que não havia nenhuma prova de que os novos pneus tenham mudado o equilíbrio competitivo. Para ele, a competição está mais ligada à velocidade com que os upgrades vêm sendo introduzidos. Mas claro, a Pirelli não ia dizer outra coisa. E os outros times? Eles apoiam Alonso ou a Pirelli? Bem, vamos começar pela Red Bull. O engenheiro-chefe Paul Monahan admite que a mudança de pneus pode fazer alguma diferença, mas ele também acha que o ritmo intenso dos desenvolvimentos é o que mexeu na hierarquia das equipes e que não houve nenhuma mudança radical que causasse dificuldades para a aerodinâmica. Nós perguntamos a Monahan se o impacto dos pneus impõe mudanças no acerto dos carros. Ele respondeu que foram feitas pequenas alterações, nada fora do comum. A vitória de Verstappen com folga na Hungria indica que a Red Bull não foi prejudicada pelas mudanças. O diretor esportivo da Alpine, Alain Permey, foi na mesma linha. Disse que a mudança dos pneus foi sutil e que duvida que ela interferiu na hierarquia. O chefe de engenharia de pista da AlphaTauri, Jonathan Eddowes, também falou em mudanças apenas sutis. O chefe da McLaren, Andrea Stella, corroborou dizendo que a mudança de pneus não teve impacto significativo na performance. Há, portanto, um consenso no paddock. Nem mesmo o chefe de performance na Aston Martin, Tom McCullum, viu grandes diferenças nos testes de pneus da Espanha, mas confirmou que as mudanças no acerto foram mínimas. O fato de ninguém ter feito grandes mudanças no acerto é significativo. Se os novos pneus tivessem afetado muitos os carros, seria necessária uma adaptação. Mudanças em pneus podem sim influenciar mais do que o equilíbrio do carro. Pela importância da turbulência, aerodinâmica que sai das rodas dianteiras, até uma pequena alteração pode afetar o mapa aerodinâmico. Além disso, um novo formato de pneu pode afetar a altura, a cambagem ou as regulagens ligadas a ela. Tudo por causa da importância na área de contato do pneu no solo. A rigidez do pneu também pode causar problemas, como já aconteceu. Em 2013, a Pirelli fez uma grande mudança depois de uma série de falhas no GP da Inglaterra e alterou a forma dos pneus. Isso teve impacto na aerodinâmica e na altura dos carros, já que foi uma mudança dramática, mas não é o caso desse ano. Ao que tudo indica, a mudança agora não foi significativa. Alonso pode sim estar sentindo diferença no carro, mas veja, ele é praticamente um sensor dentro do carro.
O fato é que qualquer pequeno impacto da mudança de pneus é amenizada pela guerra de desenvolvimento entre as grandes equipes. Convenhamos, os pneus sempre foram um pretexto conveniente. Onde fica Aston Martin nessa história? Para o chefe da equipe Mick Crack, esse choque de realidade prova que a equipe ficou para trás. O choque de realidade significa que a Aston Martin confiava que o time faria uma boa prova na Hungria, mesmo depois de uma classificação fraca. Para Crack, a diferença pequena de tempo para a pole prova que a Aston Martin não piorou, mas que a disputa ficou mais acirrada. O déficit de apenas 0,5% nos qualifying ficou mais ou menos na média da equipe na temporada. Com 9º e 10º lugares em Hungaroring, Crack admitiu que a Aston Martin esperava ser mais competitiva e ficou desapontada. Ele lembrou do tempo perdido na corrida sem interferências externas, 70 segundos em 70 voltas, como sinal de que ainda tem muito trabalho pela frente. Portanto, culpar os pneus seria uma saída muito fácil. Crack comentou que mesmo que a hierarquia seja afetada pela troca de pneus, é preciso reagir na Fórmula 1. Ok, talvez haja atenuantes para o fim de semana da Aston Martin. O Hungaroring deveria ter evidenciado as qualidades, mas a Aston Martin tem dificuldades em pistas com variedades de curvas. O fato é que a janela de acerto da equipe não é tão larga quanto ele gostaria que fosse. Foram feitas tentativas para melhorar isso. Talvez essa deficiência e a grande pressão aerodinâmica na Hungria tenham atrapalhado. Pode ser que a Aston Martin tenha subestimado o desafio. O fato é que a Aston Martin não vem acompanhando as evoluções das demais equipes. Ela ainda tem upgrades planejados para o ano e talvez pintem boas novidades, porque nada fica parado na Fórmula 1. O próprio Alonso admitiu que o time precisa reagir. A Aston Martin parece ter ficado para trás na guerra de desenvolvimento da Fórmula 1. A necessidade de reotimizar o carro talvez explique o baixo desempenho nesse momento. Além disso, se Alonso jogar a culpa nos pneus, ele pode dar à equipe uma desculpa fácil. O que a Aston Martin realmente precisa fazer é redobrar os esforços. Levando em conta a força dessa equipe dentro do pelotão que corre atrás da Red Bull em termos de performance, não há dúvidas de que ela tem plena condição de reagir.